Salve galera da página oficial do Marcelo Carvalho aqui no YouTube. O papo aqui é futebol. Galera, o Brasil acabou de vencer a República Tcheca jogando lá em Praga por 3-1. Último amistoso antes da convocação do dia 17 de maio para a Copa América. E a gente tirou algumas conclusões, vamos dar a nossa opinião para você que está aqui no nosso canal a respeito do que foi esses dois jogos, né, diante do Panamá, aquele empate sofrível e essa vitória. O Brasil jogou muito mal no primeiro tempo e melhorou com algumas mexidas do filósofo Tite, né? Adenor Ataíde Bach, esse filósofo contemporâneo da Serra Gaúcha. Tite, para de frescura, para de inventar moda, para de ser um chato de galocha. Você é muito chato com essas frases que você diz incompreendíveis, né? Ninguém te entende, Tite. Você, Tite, perdeu todo o meu respeito, perdeu o respeito de muita gente. Você era um cara, até a data da convocação para a seleção brasileira, muito se esperava de você. E aí você aprontou aquela palhaçada com o povo brasileiro, convocando o Tyson e convocando o Fred. Por que você não convoca o Tyson agora e o Fred agora? Qual é a história do Tyson e do Fred? Mas na época da convocação, eles jogavam no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, um time meio que parceiro da CBF. Duas convocações altamente suspeitas. Tyson e Fred. Por que você não os convoca agora? Por que você não os convoca agora? O Tite fica inventando moda. Nós temos que entender uma coisa. E nisso nós da imprensa somos culpados, porque nós produzimos falsos craques da noite pro dia. Já tem gente pedindo o garoto do São Paulo, que fez 2 gols no último final de semana, falando que vai ser o novo Kaká. Daqui uns dias estão pedindo ele na seleção. Tem gente que fala que o Paquetá é craque, principalmente a torcida do Flamengo e a imprensa do Rio de Janeiro. Eu sou flamenguista, mas pra mim não é craque, tá longe de ser craque. Tem gente que diz que o Vinícius Júnior é craque. Calma. Craque, nós só temos um. Chama-se Neymar. Mesmo o Neymar sendo um mascarado, sendo um cara dissimulado, que não tá nem aí pra nada, ele vive pra ele, em função dele, do ego, do umbigo dele. Se ganhar a Copa do Mundo ou perder pro Neymar, tanto faz. É o jogador mais rico do futebol mundial. O Neymar é craque. O Neymar é gênio dentro do campo. Quando ele quer, quando ele realmente foca. O resto é o resto. Nós só temos o Neymar de craque. Então qual que é a do Tite? Se o Tite fosse um grande cara e um grande treinador, tá provando que não é, ele definiria um padrão coletivo na seleção brasileira. Ele definiria um padrão de jogo com 11 titulares e mais 2 ou 3 reservas, como tem toda a seleção. Todo time tem 13, 14 jogadores importantes, que a torcida sabe de cor, que a imprensa sabe de cor. Não é o caso da seleção brasileira, porque o Tite inventa demais, até no seu linguajar, né? Vamos lá. Goleiro. Ele gosta do Alisson porque o Tafarel confia. Eu acho que não seria o Alisson, mas tudo bem, vai ser o Alisson, isso não há como discutir. Lateral direito nós não temos. Aí começa o problema. Daniel Alves com 36 anos não dá. Não dá. A zaga diária, quem é melhor que o Thiago Silva? Mesmo com aquela cara de derrotado, com aquela cara de chorão, e mesmo sendo um zagueiro baixo, ninguém é melhor que o Thiago Silva. Ele é muito regular. Agora, o que não dá é pro Tite colocar a zaga do Paris Saint-Germain como titular da seleção brasileira. Marquinhos, Naniquinho, 1,80m, 1,78m, e Thiago Silva, Nanico também, 1,80m, 1,81m. Não dá pra jogar Marquinhos e Thiago Silva. O PSG não ganha nada por quê? Um dos motivos, Marquinhos e Thiago Silva, uma zaga Playmobil. Uma zaga nanica. Lateral esquerdo, Marcelo não dá mais, já perdeu 2 Copas do Mundo, não dá mais. Esse Alexandro é razoável, mas ali não tá um grande problema. O Militão eu acho que tem que ser o zagueiro da continuidade, até porque tem 21 anos, tem uma estatura boa. Quem sabe testar o Marquinhos de lateral direito? Por que não? Já que o Tite inventa tanta moda e o Marquinhos já jogou de lateral tanto no PSG quanto na seleção brasileira, quem sabe não encontra no Marquinhos aos 24 anos um lateral direito? Casemiro ainda é o melhor volante, não há outro. Arthur tem que ser titular absoluto nesse time, ele é acima da média,
dessa média baixa, ele é acima. Na ponta de lança, eu acho, pelo lado direito, teria que disputar posição hoje Roberto Firmino com Felipe Coutinho. O Firmino joga assim no Liverpool, o Firmino vai muito bem fora da área, e hoje está no melhor momento do que o Felipe Coutinho, e na minha opinião, eu colocaria o Everton aberto pela esquerda, como ponta esquerda que ele é, como faz no Grêmio, e colocaria o Neymar pelo lado esquerdo, mas flutuando, porque o craque, ele tem que flutuar. O Neymar hoje, com 27 anos, não pode mais se limitar a jogar no último terço do campo apenas, naquela faixa esquerda nos últimos 30 metros do campo. O Neymar, se ele quer ser um dos maiores da história, ele tem que fazer como o Messi. Direita, esquerda, centro. Eu acho que o Neymar está precisando ser o meia ponta de lança dessa equipe. Ele tem talento para isso, ele tem força para isso e ele tem capacidade para isso. Eu acho que ele centralizado pela esquerda, ele se torna mais fácil de marcar e atrapalha o Everton, porque o Everton não vai jogar com o Neymar ocupando aquela faixa. E para os adversários, seria muito mais difícil marcar Neymar e Everton. A seleção brasileira ganharia um poder ofensivo, um poder de condução de bola, iria aparecer mais faltas para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, mais pênaltis. Será que ninguém vê isso? Será que o Tite não observa isso? Será que não? Neymar com a 10 centralizado, jogando na meia esquerda, do lado esquerdo do campo, mas no meio. E o Everton totalmente aberto, como ele faz. Centroavante é uma incógnita, porque o Gabriel Jesus não é centroavante, é um cara que flutua. O Richarlison, apesar de ter potencial, ainda é muito verdão, muito... Mas eu acho que é por aí. Eu acho que o Tite tem que dar um padrão de jogo, ter uma equipe, porque nós não temos mais aquele monte de craque. Vamos lembrar de 1970. Essa história de que o Neymar tem que jogar na esquerda aberto. Não tem que ser assim. Quem não se lembra de 70? Eu não me lembro porque eu não era nascido, mas eu acompanhei depois. O Zagallo colocou 3 canhotos no time do Brasil e nem por isso a seleção ficou capenga. Eles eram tão craques que sabiam se virar. Sabiam jogar pela direita, pelo meio, pelo centro, pelos flancos. Gerson, Rivelino e Tostão. 3 canhotos. E a seleção levantou o caneco e é até hoje considerada a melhor seleção da história. Então por que o Neymar tem que jogar só de ponta esquerda, se nós temos o Everton, um especialista? O Neymar tem capacidade para jogar centralizado, para jogar pela direita, para jogar enfiado. O Everton não tem. O Everton tem que jogar de ponta esquerda. Então se nós temos o Everton com 23 anos, voando, que pode abrir as defesas adversárias, pode criar situações, tanto na linha de fundo, como pênalti, como falta, para o Brasil... Traz o Neymar para o meio, com 27 anos, o Neymar já está maduro, suficiente para conseguir jogar ali, na posição que era do Zico, que do Rivaldo, que é do Messi, flutuando, sem uma obrigação de ficar somente no último terço do campo. Tite, para de inventar, David Neres, eu acho que é muito melhor convocar o David Neres, que foi uma surpresa para mim, positiva, do que levar o William, que jogou 2 Copas do Mundo e não produziu nada. E eu acho muito melhor levar o Everton do que levar o Douglas Costa, que já jogou uma Copa do Mundo, já teve uma sequência, já teve uma oportunidade e também não consegue se destacar, além de ser um jogador extremamente vítima de lesões, né? Tem um histórico de lesões muito grande. Eu prefiro Everton e David Neres do que William e Douglas Costa. E menos imprensa do Brasil em relação a Paquetá e Vinícius Júnior. São bons jogadores, mas ainda não são realidade para figurarem como titulares da seleção brasileira de futebol. Tite, para de ser chato. Para de filosofar. Você é um colono da Serra Gaúcha. Não venha com latim, romano, grego, falando esses linguajares difíceis de interpretação para o povo do Brasil. Falei! Canal oficial Feras dos Esportes do Marcelo Carvalho. Valeu!